Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, foi só o Ciro Gomes sair muito bem colocado nas pesquisas que a gente observa já aí algumas notícias relacionadas a ele, inclusive vou trazer aqui dois textos que tratam de, por enquanto, uma especulação de que o Ciro estaria de saída do PDT e que migraria para o PSDB. Pois é, por enquanto, como eu disse, reforço aqui, especulação, mas a gente tem que ficar atento, será que faz sentido, não faz? E o Ciro Gomes é uma dessas figuras, e o texto vai tratar disso, de que você pode discordar, concordar, mas não dá para negar que ele tem sim ainda muita influência no debate nacional, mesmo falando que não vai ser candidato, aparece muito bem colocado nas pesquisas, inclusive em alguns cenários o Ciro aparece em primeiro lugar. Você pode pensar, William, mas... E cadê o Haddad? Cadê o Tarcísio? Pois é, nesse cenário sem o Lula, Ciro aparece à frente do Tarcísio e à frente também do Haddad. Pois é, e aí diante disso, claro que o nome dele passa a ser especulado e tudo mais. Então vamos trazer aqui reflexões. Só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não custa nada. Não gostou do vídeo? Faz parte, eu entendo. Joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, vamos discutir essa questão aqui da possível saída de Ciro Gomes do PDT, que ele está afiliado aí há praticamente 10 anos. E a ida dele para o PSDB, partido que o Ciro Gomes já fez parte lá atrás. Depois ele saiu do partido, rompido com o Fernando Henrique, vou falar disso daqui a pouco. Porque é engraçado que o rompimento do Ciro se dá quando muita gente tenta se aproximar do presidente da República. O Fernando Henrique tinha acabado de ser eleito presidente, o Ciro vê o movimento e fala, não, peraí, isso aqui não dá, sai fora e passa a ser um crítico duro do Fernando Henrique Cardoso, já ali na presidência, depois o Ciro disputa em 98. Então vamos trazer aqui um texto publicado pelo perfil Tatutinik Brasil, lá no X, antigo Twitter. Recomendo, é uma página bacana demais, vale a pena seguirem, ficar por dentro do que o Tatutinik posta lá no X. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser acompanhar. Vamos lá então, Ciro Gomes de volta ao PSDB? Qual a relação de Kassab com essa história? Diz então o texto, você pode estar se perguntando o que está por trás dessas movimentações políticas recentes. Vamos explicar o que está acontecendo nos bastidores e como essas mudanças podem impactar o cenário político brasileiro. Nesta semana surgiram rumores de que Ciro Gomes estaria sendo sondado para retornar ao PSDB, enquanto Raquel Lira, lembrando, ela é governadora do estado de Pernambuco, deixaria o partido para se filiar ao PSD, liderado por Gilberto Kassab. Essas histórias paralelas revelam mais sobre as estratégias internas dos partidos do que sobre teorias políticas em si. Antes de mergulharmos nesses detalhes, é importante contextualizar o declínio do PSDB. Desde as eleições de 2014, quando Aécio Neves disputou a presidência contra Dilma Rousseff, o partido perdeu força de forma significativa. Esse enfraquecimento abriu espaço para o crescimento de uma direita mais radical e conservadora. Em 2018, o PSDB atingiu seu pior resultado de uma eleição presidencial, com Geraldo Alckmin obtendo apenas 4,76% dos votos. Eu vou lembrar dois pontos que o texto não traz. Em 2014, a Dilma venceu a Aécio por pouco. Tanto é que ela já vence muito fragilizada e logo em seguida aplica o que muita gente chamou de estelionato eleitoral, porque ela colocou em prática aquilo que ela negou durante a campanha. E isso causou vários motivos, uma queda brutal na sua popularidade, perda de apoio do povo e, consequentemente, ali a classe política viu a oportunidade de fazer o impeachment e fez o impeachment. E em 2022, o PSDB nem chegou a lançar candidato a presidente da República. Apoiou a Simone Tebet. Então teve ali o Dória, o Eduardo Leite. No final, o PSDB nem candidato teve. Continua aqui o texto. Desde então, o partido tem lutado para recuperar sua relevância no cenário político nacional. Na tentativa de se reerguer, o PSDB tem buscado alianças com outros partidos sem se prender a preconceitos ideológicos, lembrando também que o PSDB está nesse momento numa federação com o Cidadania, mas essa federação também não está lá essas coisas, se bater no Google vai ver que inclusive me parece que ambas as partes querem desfazer a federação, então não está nada boa a situação por lá. Diz aqui, um desses partidos é o PSD, comandado por Kassab, conhecido por sua posição centralista.
Nessa dança de cadeiras, que antecede as eleições de 2026, Kassab conseguiu atrair Raquel Lira para o PSD, com a anuência do presidente do PSDB, Marconi Perillo. Então, pelo tudo indica, o Perillo, beleza, né? Participou dessa saída. Isso aqui é uma informação que particularmente eu não tinha. Diz aqui o texto do Tatutnik: esse movimento foi sem dúvida um acordo bem articulado. Essas movimentações indicam que, nos bastidores da política brasileira, há uma percepção de que o PT está perdendo força. Muitos parecem estar dispostos a pular do barco antes que ele afunde. Mas onde entra Ciro Gomes nessa história? Ciro está afiliado ao PDT desde setembro de 2015 e disputou 2 eleições pelo partido. No entanto, seu desempenho em 2022 foi abaixo do esperado, o que o levou a desistir de novas candidaturas, assumindo um papel mais observador no cenário político. Apesar disso, Ciro é reconhecido por sua capacidade de renovar partidos. Durante sua trajetória no PDT, ele atraiu novos filiados e consolidou lideranças políticas em torno do cirismo, que ainda mantém influência. Gilberto Kassab, por sua vez, sabe que não é possível desmontar um partido como o PSDB sem oferecer algo em troca. E é aí que surge uma teoria interessante. Ciro Gomes poderia ser convencido por meio de Tasso Gereissati, ex-governador e aliado de longa data, a retornar ao PSDB com a promessa de liderar uma renovação profunda no partido. Essa articulação, no entanto, dificilmente aconteceria sem a mediação de um estrategista como Kassab. Ele entende que o PSDB não pode ser deixado à deriva e que precisa de uma figura forte para revitalizá-lo. E quem melhor do que Ciro Gomes, um dos fundadores do partido PSDB, para assumir essa missão? Claro, essas são apenas especulações, mas elas têm ganhado força nos bastidores. A saída de Ciro do PSDB em 97 aconteceu após uma série de desentendimentos com figuras como Fernando Henrique Cardoso, na época presidente, e José Serra, ministro do FHC, que ele acusava de trair os ideais do partido. No entanto, tanto o FHC quanto o Serra já não têm a mesma influência no PSDB, o que poderia abrir caminho para um retorno de Ciro sem os conflitos do passado. Aqui eu faço uma pausa na leitura para ver como que o Ciro, de fato, é desapegado do poder. Porque o PSDB ganha as eleições presidenciais, Fernando Henrique assume em 95, o Ciro começa a fazer crítica, sai para fora do Brasil, vai estudar lá nos Estados Unidos. Aí ele sai do partido, quando muita gente, olhando o presidente, fala: opa, deixa eu chegar perto ali para ver se eu viro ministro. Inclusive consta que o Fernando Henrique convidou o Ciro, mas o Ciro, percebendo digamos, a traição aos princípios do PSDB, o Ciro não aceita e se afasta. Repito, o que é raro no meio político. Quando muitos gostariam de estar mais perto do Fernando Henrique, o Ciro quis distância para se manter fiel àquilo que o próprio Ciro acreditava, já que o PSDB não mais o representava. Voltando ao texto, vale lembrar que, no cenário político brasileiro, tudo é possível. Geraldo Alckmin, ex-PSDB e crítico ferrenho do PT, hoje ocupa o cargo de vice-presidente ao lado de Lula. Se o PDT, liderado por Carlos Lupe, aceitar um acordo para que Ciro retorne ao PSDB, assim como Marconi Perillo permitiu a saída de Raquel Lira para o PSD, isso poderia sinalizar um novo capítulo na política nacional. Caso isso se concretize, o PT pode estar mais próximo de um naufrágio do que muitos imaginam. Aqui eu faço uma pausa numa parte que eu fiquei confuso. Porque o Ciro não dependeria assim, de aval do Lupe para sair. O Ciro tem uma ótima relação com o presidente do PDT, Carlos Lupe. O PDT que faz parte da base do governo Lula, contra a vontade do Ciro. O Ciro deixou claro desde o começo que por ele o PDT não faria parte do governo Lula. O Lupe é o ministro da Previdência Social, porém um ministro que não tem tantos poderes quanto outros ministros de outras pastas e outros partidos. E o PDT tem sido muito fiel ao governo. Inclusive tem matérias aí em que o PDT está exigindo mais espaço no governo. E o governo não dá esse espaço para o PDT. Então, existe ali, talvez nos bastidores, já algum descontentamento do PDT com o governo. E aí, poderia fazer parte desse acordo aqui do PDT com o PSD, visando uma aliança lá na frente, mas o Ciro saindo do partido. Então, tem algumas questões, de fato, confusas no ar, mas trago aqui um pouco do que acontece também aí nesses bastidores, em que nada é impossível, como bem lembrou aqui. Alguém imaginava Alckmin vice do Lula, depois do Alckmin dizer em 2018 que o Lula era um criminoso querendo voltar à cena do crime, e 3 anos depois, menos, 2 anos e pouco,
Alckmin viraria vice e detalhe, a gente tem que ser justo, o Alckmin tem sido um vice fiel ao Lula, diferente do Temer em relação a Dilma, que conspirou contra a ex-presidente. Continuo dizendo aqui que, por enquanto, resta-nos acompanhar de perto essas movimentações. Até junho ou julho, teremos uma ideia mais clara de como essas teorias se desdobrarão na prática. Finaliza então o texto do Tatutinic Brasil. Outro portal de notícias foi atrás de analistas políticos para coletar opiniões sobre o caso. Vamos trazer aqui a matéria do São Carlos agora. A possível volta do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes ao PSDB, partido pelo qual chegou a ser ministro da Fazenda de Itamar Franco, pode mudar o jogo de xadrez político do próximo ano, que promete um novo embate entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro ou alguma liderança política apoiada por ele. Opinião minha, Bolsonaro está inelegível, não tem nem condições de disputar, mas é claro e óbvio que vai apoiar alguém. Eu acho difícil o Lula tentar um novo mandato, não porque não queira. Lula está numa idade, né, vai estar com 80 anos aí nas eleições, terminaria o mandato com 84 anos, não sei, né, a popularidade dele está em queda, a aprovação não está boa. Algumas pesquisas já mostram que ele perderia a eleição se ela acontecesse hoje, dependendo de quem fosse o adversário. É claro que ele tem tempo para mudar isso, tem a caneta na mão, está com a máquina, então tem chance do Lula reverter essa queda da popularidade? Tem sim, mas né, não sei se o Lula toparia ir para uma nova eleição, repito, com a idade que vai estar, e com a possibilidade de encerrar sua carreira política com uma derrota. Eu acho que ele vai optar por encerrar, né, como presidente, e aí se o sucessor perder, né, coloca na conta do sucessor e não dele próprio. Então tem essa questão da biografia do Lula aí também, que eu acho que ele deve levar em conta. Diz aqui então que Ciro poderá dar uma nova cara ao centro com um partido de estrutura nacional, embora enfraquecido com a desidratação que sofreu nas últimas eleições, inclusive com a perda do governo paulista, após 28 anos ou 7 eleições. Desde 94, o PSDB perdeu agora para o Tarcísio. Então, realmente foi um baque muito grande para o PSDB. 2 analistas políticos ouvidos pelo São Carlos agora têm opiniões diferentes sobre o possível retorno de Ciro ao ninho tucano. Para Henrique Afonso de André, mais conhecido como Cebola, uma volta de Ciro ao PSDB poderá alterar o já previsível cenário do próximo ano. Ele disse: o Ciro Gomes tem uma independência de pensamento. Imagina que ele passou por Arena, PMDB, PSDB, PPS, PDT. Hoje, essa pluralidade acabou fazendo com que ele tenha opiniões óbvias, que é raridade entre os políticos do Brasil, reverberando a opinião popular e não tentando pautá-la, destaca ele. Nesse comentário, ele acaba dando voz para uma fake news famosa aí, que é essa que o Ciro foi do Arena. Não aconteceu, o próprio Ciro já explicou isso aí uma dezena de vezes. Cebola afirma que não faz sentido o Ciro ficar no PDT com a força política que ainda tem, abre aspas para ele. Concordando ou não com Ciro Gomes, é inegável sua habilidade de comunicação com a massa. E ficar no PDT, que se reduziu a um fantoche petista, não é uma opção, dada a sua crítica. Ele conhece bem o PT, foi aliado, ministro e sabe que hoje abraçar Lula é dar um tiro no próprio pé. Quanto ao PSDB, talvez seja a mola no fundo do poço. Já falamos do ocaso do partido. Quem sabe seja uma renovada na agenda e no ânimo. Guilherme Rezende, outro especialista, que destaca que a eventual entrada de Ciro poderia significar uma tentativa do partido em reconquistar maior relevância nacional, abre aspas para ele. Ciro Gomes, apesar dos últimos resultados eleitorais, é voz eloquente na maioria dos pleitos e capaz de chamar a atenção no debate público. Segundo Rezende, Ciro poderá vestir a capa de terceira via numa disputa polarizada já há 2 eleições. Num contexto em que há questões que ameacem a viabilidade eleitoral dos 2 principais líderes políticos no âmbito da polarização, a busca de um terceiro nome é natural. Entretanto, a figura de Ciro Gomes causa algum divisionismo e sua convivência com os demais caciques tucanos, em especial Aécio Neves e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é incerta. O Ciro tem críticas duríssimas ao Aécio Neves e também ao Eduardo Leite. Mas é aquilo, em política, eu já vi coisas aí que eu duvidaria muito, como o próprio texto anterior disse. Alckmin, vice do Lula, jamais imaginei, pensei que fosse fake news, especulação, coisa de bastidor, e no fim virou mesmo, está aí. Bom, o que é que vocês acham? Né? É muito delírio achar o Ciro saindo do PDT, indo para o PSDB?
Vocês gostariam que o Ciro continuasse no PDT, que ele saísse, mas que fosse para um outro partido e não PDT? Querem Ciro candidato, Ciro não candidato? Enfim, deixa aqui, a opinião de vocês é sempre muito importante pra gente. Lembrando que o canal Cineminha lançou um vídeo novo que fala aí do Trump, lá faz uma crítica muito pesada ao Trump, então acho que vocês aqui que acompanham o canal vão gostar demais desse vídeo. Vídeo curtinho, menos de 10 minutos, eu vou deixar o link aqui embaixo para você apoiar. Lembrando que o canal Cineminha é do meu filho, Fábio Jacob, é um motivo a mais aí para vocês irem lá, dar uma força, se inscrever e deixar like e comentar. Gente, é isso, eu fico por aqui. Boa semana a todos, fiquem com Deus.